Fabrício, o que é um falso coletivo, hein? A pessoa não sabe que está num falso coletivo e aí se ela descobre, ela consegue reduzir pela metade a mensalidade do plano de saúde. Explica essa história para a gente. O termo falso coletivo, né, ele se refere a uma modalidade de plano de saúde que é comercializada como se fosse um plano coletivo, mas que na prática funciona como se fosse um plano individual, um plano familiar. Para a gente poder entender rapidamente, quando a gente tem um plano individual, um plano familiar, o reajuste é feito pela ANS. Então, isso é todo observado as regras da ANS. Quando a gente tem um plano coletivo por adesão, que é aquilo que acontece muito naquele plano da empresa, o plano do CNPJ, na verdade, o aumento já é diferente. Não tem como base as regras aí da ANS. Então, aí já vê lá a questão da inflação hospitalar, do produto médico, mudança do perfil do grupo, planilha e tal, não sei o quê. Geralmente, o que acontece, né? Quando o contrato coletivo é formado por várias pessoas, geralmente a gente coloca a ideia de 30, né? Que geralmente são esses planos que acabam colocando. O grupo tem muita força para poder negociar essas coisas. Só que quando é essa ideia do plano coletivo de CNPJ, que tem lá 4 ou 5 pessoas, que é feito especificamente para sua família, né? No começo ele parece ser mais barato. Só que depois os aumentos passam a ser aí um tanto quanto absurdos. Só para a gente poder ter uma ideia, Alex, o que a gente tem visto ultimamente, nos últimos 3 anos, o reajuste da ANS tem gerado aí alguma coisa em torno de 6%, 7%, alguma coisa nesse sentido. Os reajustes dos planos coletivos têm gerado 13, 14, 18, 25. Tem plano coletivo que está subindo aí mais de 50%. Então a situação é um tanto quanto Isso complicada. Tem aqui na Baixada Santista? Tem. Todo mundo tem muita, faz... Lá no teu escritório muita gente chega nessa situação? Sim, porque muita gente desconhece isso, Alex. Então imagina, por exemplo, que você tem uma empresa, né? Ou você vai fazer um plano coletivo, você vai fazer um plano para sua família, um plano de saúde. Você chega lá na pessoa que vende plano de saúde, o cara fala assim, ó, o plano de saúde para família, que é o plano individual ou plano familiar, custa X. Se você fizer pela pessoa jurídica, você tem uma pessoa jurídica, você quer abrir uma MEI, você quer... Então, se você fizer isso, ele custa Y, ou seja, no primeiro ano ele custa bem mais barato do que esse plano familiar. Só que no ano seguinte, esse aumento explode. E aí vai passar a ficar mais caro. E assim sucessivamente. O que o STJ tem dito? O STJ, na verdade, tem dito que isso é um plano chamado falso coletivo. Ou seja, as pessoas têm esse plano de saúde que parece ser um plano coletivo, porque você contratou através de um CNPJ, de uma associação, aquela história toda. Porém, esse plano não é coletivo, porque ele só atende ali a sua família, ele só atende aquelas pessoas que estão agregadas ali a você. E são poucas pessoas. Uma pesquisa que foi feita pela ANS demonstrou que mais de 6 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas, têm contratos de plano de saúde de até 5 vidas. Planos de saúde coletivos, de até 5 vidas. E não são empresas, é um CNPJ simples, como você falou, sim, por exemplo, um microempreendedor individual. Para poder estar fazendo isso. Então, diante dessa situação, o STJ conseguiu aí, né, ser sensível a uma situação como essa e conseguiu demonstrar que isso está errado. E aí, numa análise rápida, num cálculo rápido que se faz, para quem, por exemplo, tem aí um plano coletivo nesse sentido, que a gente esteja falando aí, não é um plano coletivo, entre aspas, familiar, né, de 5 vidas. A gente está vendo isso, os aumentos que você recebe para o que você deveria pagar, a gente tem aí quase 50% de diferença. Nós podemos receber, né, esse dinheiro de volta, efetivamente, na hora que você entra na justiça, para poder fazer, aí para você poder pleitear isso de volta. E isso tem sido aí um retorno um tanto quanto interessante para as pessoas que acabam procurando esse tipo de serviço. O plano de saúde não fica muito contente, né, quando escuta uma situação como essa, mas isso já tem sido garantido pela justiça. A gente está falando aí praticamente de quase 50% de reembolso dos valores que foram pagos aí a mais. Então é realmente uma quantia um tanto quanto Ou seja, se procurar... Acha.
Acha. Nesse Exatamente. caso, acha. Literalmente. Retroativo. Isso. De alguns anos. Exatamente. Fez uma conta rápida, Alex, para uma situação de um plano que custe mais ou menos R$2.000. Só para você poder ver que coisa engraçada. A gente fez esse cálculo recente agora no escritório. Uma família, né, que tinha esse plano falso coletivo, vamos colocar assim, pagava uma média de R$2.000, R$2.200 no plano de saúde. Pagando isso por mês. E já paga isso faz 5 anos. A gente fazendo essas contas especificamente, a pessoa recebeu de volta R$100 mil. Nossa! R$100 mil. Em relação ao que ela deixou de pagar, benefício econômico, em relação ao que ela estava deixando de pagar, e em relação ao que ela tinha efetivamente pago. Em dinheiro no bolso para ela, ela recebeu R$60 mil em grana de volta.